Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João 7, dos versículos 40 ao 44. É uma perícope chamada O Povo se Divide. Como é bem curto esse trecho, eu vou ler aqui para que você esteja contextualizado. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam, e as palavras aqui o texto faz referência aqui, é Jesus dizendo que ele era a fonte da água viva. Quem vivesse dele, quem tivesse bebido dele, não sentiria mais sede. E aí no 41 diz o seguinte, aí as pessoas diziam, de fato ele é um profeta. Então muitas pessoas que ouviram essas palavras, Jesus dizendo que ele era a vida, afirmavam que de fato este homem era um profeta. Outros diziam, ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam, mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi, vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender a Jesus, mas ninguém fez isso. Esse trecho aqui é muito interessante porque as pessoas estão discutindo de onde Jesus viria. Quem era Jesus? Se ele era o profeta, se ele era o Messias, e se ele havia nascido, se ele nasceria na Galileia, se ele nasceria em Belém, se não era nenhum dos dois. Ou seja, todos ali estavam discutindo um tema, a figura de Jesus Cristo. Quem ele era, de onde ele vinha, quem exatamente era aquele homem. E eram judeus que estavam discutindo isso aqui porque eram pessoas que conheciam a lei judaica, os escritos, Aqui menciona as escrituras sagradas, que para o judeu são ali os profetas, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os Salmos, etc. Mas o mais interessante é assim, o povo se divide. O povo aqui está dividindo, está discutindo entre si em torno de um mesmo tema, Jesus. Mas eles não estão discutindo Jesus pelo que ele é. Que ele é a fonte de água viva, que traz vida e que deve ser buscado, não só buscado, mas imitado, a busca pela imitação de Cristo. Não, eles estão discutindo assuntos de segunda, terceira, de quarta ordem, que é onde ele nasceu e quem ele era. E isso é muito interessante porque quando nós olhamos para os cristãos, eles estão exatamente como essas pessoas aqui. Os cristãos discutem Cristo, discutem a Bíblia, discutem o que está escrito, se a visão X está correta, se a visão Y está errada. E isso tudo está em torno de Jesus. Mas isso tudo não é Jesus. A igreja tem as suas doutrinas, os homens têm os seus ensinamentos, há as suas tradições, e tudo isso pode ter a sua validade. Mas isso tudo não é a mensagem central. A igreja está discutindo, mas não está buscando a fonte de água viva. Quantos teólogos, quantos pastores, quantos membros de igreja não estão se dividindo, não estão brigando entre si por causa de assuntos de segunda, terceira, de quarta ordem? E como nós já não vimos isso na história da igreja acontecer, enquanto a mensagem central do cristianismo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele fez, aquele a quem nós devemos imitar, aquele que nós devemos buscar, aquele que fala aos nossos corações, é deixado de lado. Sobretudo, essa palavra se direciona a nós, que somos evangélicos, que somos protestantes. Pare para refletir quantos crentes não deixam de frequentar a igreja por assuntos secundários. Porque a luz está escura, porque o pastor de repente está com uma visão de evangelismo diferente, porque o programa X não é mais feito na igreja, porque o ministério Y está lá o irmão que fez não sei o que lá, e com aquele irmão ali na frente eu não frequento a igreja, porque a igreja não atende aos meus filhos, porque a igreja não me atende mais, e se discute, e se divide,
e deixa-se a obra, e com isso o assunto principal não é abordado. Aquele a quem nós devemos buscar e aquele que deve morar em nosso coração e guiar as nossas ações fica inferiorizado, fica secundarizado, numa função secundária. Todos os assuntos de segunda, terceira, quarta, quinta ordem são discutidos. Cada um que se levanta tem uma visão diferente. Não, porque agora eu estou com um espírito, eu estou sendo guiado, e eu vou e monto a minha igreja, e levo pessoas de uma igreja para outra, e quando chega lá, ali dentro há uma nova divisão, e dali saem mais pessoas, e da divisão que surgiu da divisão, surge mais uma divisão, e nós chegamos no cenário em que nós nos encontramos hoje. A igreja totalmente dividida. Os assuntos totalmente secundários, que são muitas vezes até bíblicos, em algumas vezes são até bíblicos, mas são secundários porque não são a mensagem do Evangelho sendo abordados, e com isso teologias estranhas, costumes judaicos, espíritas e de outras religiões entrando para dentro das igrejas, toda essa maçaroca sendo plantada. E por quê? Porque o assunto central, porque aquele que é a vida foi deixado de lado. Então as pessoas, uns só olham para o Antigo Testamento, outros só olham para o Apocalipse, outros só olham para as cartas paulinas, outros só olham para os seus próprios costumes, para a sua tradição. E ninguém olha para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é a mensagem central, que é aquele a quem devemos imitar, fica posto no segundo plano. Fica à margem, fica à sombra da igreja. E o ser humano com o seu ego aparece. E não cansa de aparecer. E não cansa de trazer divisão. E não cansa de não pensar na obra de Deus, pensar em si próprio e naquilo que ele julga ser a sua revelação. Quando a revelação já foi dada na Bíblia. É Jesus Cristo encarnado e aquilo que ele ensina. Os apóstolos e todos os outros vieram depois, mas é o que Cristo ensina que fica para nós como o caminho a ser seguido. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então que essa reflexão, esse pequeno trecho, o povo se divide, sirva para que nós estejamos atentos aos infelizes fracassos que as pessoas acabam trazendo para dentro das igrejas e para o meio cristão por meio das divisões. Deus não está na divisão. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. As pessoas aqui estavam discutindo uma série de coisas. E aquilo que realmente importava, que era a figura de Jesus e a sua mensagem de salvação, ficava esnobado, ficava jogado no segundo plano. Então que nós não façamos isso, que nós não nos atenhamos a doutrinas, às pessoas, a tradições, a costumes, que nós nos atenhamos a Cristo e a sua mensagem central. Ele é a vida, ele traz vida, é ele a quem devemos imitar, é os seus ensinamentos que devemos seguir, é ele quem nos fala aos nossos corações. Aquilo que nós lemos na Bíblia torna-se vida em nós e nós transmitimos essa vida simples, o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.